Olá, que bom que você veio. É uma grande satisfação ter a sua companhia, porque hoje eu vou apresentar para você um gosto, uma substância que está presente em muitos alimentos e que pode simplesmente detonar a degustação do seu vinho, deixando o seu vinho horroroso. Por isso é importante que você conheça essa substância e saiba em quais alimentos ela está presente. Sou Maurício Ferreira e este é o canal Apaixonado por Vinhos, que eu dedico especialmente a você, meu amigo, minha amiga, e aos 8.500 inscritos, que com certeza são apaixonados por vinhos. Voltamos em 5 segundos, com muita informação, objetividade, mas sem perder a simplicidade. Vamos direto ao assunto sem enrolação. Primeiramente, eu quero desfazer uma confusão que existe entre a ideia, o conceito, a noção de gosto e sabor. Gosto só existem 5, sabores, milhares deles. Os 5 gostos, você talvez só conheça 4 deles. Quais são os 4 mais conhecidos? É o doce, representado pelo açúcar, o salgado, que pode ser representado pelo sal, o azedo, representado pelo limão, e o amargo, que podemos representar pelo café. E o quinto gosto? O quinto gosto é o umami, que pode ser o famigerado umami, que pode até mesmo destruir a degustação do seu vinho. Por isso, é importante que você aprenda quais são os alimentos ricos em umami e como contornar quando você for fazer a harmonização de um alimento com umami e vinho. O que fazer para que você tenha uma boa degustação. Sabor é outra coisa. Sabor é mais complexo, é uma conjugação de fatores. O sabor envolve o olfato, envolve o tato, isto é, a textura que você sente na boca. O sabor também envolve, é óbvio, o paladar e algo que você nem imagina, o sabor também envolve o ambiente. Vou dar um exemplo. Imagine você vai num restaurante com uma pessoa muito querida, muito estimada, vai a um jantar, num local aconchegante, uma boa música de fundo e você tem uma boa refeição com um vinho que você acha excelente, fantástico. Tempos depois, você encontra esse vinho numa loja, leva para sua casa e vai tomar esse vinho assistindo televisão. Você pensa assim, puxa vida, mas esse não é o mesmo vinho que eu tomei no restaurante. A questão está que o sabor que você experimentou lá estava associado àquele momento e realmente pode ser diferente quando você está em sua casa. Exemplos de sabores. Por exemplo, eu tenho o sabor chocolate. O chocolate, que é um sabor, ele pode se apresentar doce ou amargo. Isto é, o sabor chocolate pode ter gosto doce ou amargo. Sabor morango, ele pode se apresentar doce ou azedo. Isto é, o sabor morango pode ter gosto doce ou azedo. Percebeu a diferença entre gosto e sabor? O que vamos tratar aqui hoje é do gosto umami. Você vai ficar sabendo tudo sobre essa substância ou sobre esse gosto. Então vamos entender o que é umami. Tudo começou com o químico japonês Kikunai Ikeda em 1908, mas a descoberta dele não foi em um laboratório, foi na cozinha da casa dele e estava bem abaixo do seu nariz, na sua boca. Ele estava lá uma noite preparando o jantar, fazendo um dashi, que nada mais é que um caldo, um ensopado, feito basicamente com a alga marinha kombu. Preparou lá o seu dashi e quando ele estava tomando o seu dashi, ele, como sempre, sentiu um gosto gostoso. Até aí tudo bem, porque ele falava que era um gosto gostoso. Mas o que ele percebeu? E aí foi a sacada de gênio do nosso químico. Ele percebeu que o gosto do seu ensopado não se encaixava nos 4 gostos então conhecidos, que é, o seu dashi não era nem salgado, nem doce, nem azedo e muito menos amargo. Ele não sabia que gosto era, mas ele sabia que era um gosto diferente. E aí, esse gosto que ele gostou, o que ele fez? Ele batizou de umami. O que significa umami? Gosto saboroso. E aí começa toda uma jornada em identificar os alimentos que contêm umami. O nosso cientista japonês passou a vida toda pesquisando a presença de umami nos alimentos, mas foi somente no ano 2000 que a comunidade científica mundial realmente comprovou que existe sim uma substância que dá aos alimentos esse tal gosto umami.
O umami está presente em inúmeros ingredientes da cozinha japonesa. Destaco, por exemplo, a alga kombu, que faz o ensopado dashi. Kombu é um dos alimentos mais ricos em umami que existe. E quais são os outros alimentos que possuem umami? Vários deles. Vou destacar apenas alguns, mas o que muda é a intensidade de umami em cada um desses alimentos. O umami está presente, por exemplo, no queijo parmesão, no tomate, está presente nos vegetais, nas carnes, está presente nos ovos, peixe e no frango. O umami pode ser representado pelo glutamato. Você lembra do Ajinomoto? Sim, o Ajinomoto. Então, o Ajinomoto que é glutamato monossódico, nada mais é que o glutamato concentrado associado ao sódio. E quais são as duas principais características do umami? Ele tem as seguintes características. Ele é um realçador de sabor. O que significa isso? Que o alimento que contém umami, ao você ingerir e engolir, ele permanece o gosto por muito mais tempo. Outro detalhe é que o umami, ele aumenta a salivação. E aqui já vem um ponto importante para com o nosso vinho. Eu já falei em outros vídeos que a acidez de um vinho é percebida pela intensidade de salivação nessa região da boca. Assim, se você tem um alimento rico com umami, por exemplo, em um vinho branco, que tem uma altíssima acidez, a conjugação desses dois pode gerar um aumento da percepção da acidez do vinho e para alguns pode ser até mesmo desagradáveis. Vou continuar falando quais são outras características e influências do umami para com o vinho. Chegamos ao ponto central. O que de tão horrível o umami pode provocar em nosso vinho? Para entendermos isso, é importante recordar, principalmente você que já acompanha o nosso canal, o que sempre falo em relação à harmonização. Quando você coloca um alimento na sua boca, ele vai interferir no gosto e no sabor do alimento seguinte. É exatamente essa consequência que a harmonização considera qual é a melhor combinação, por exemplo, entre vinho e um prato. O que o umami faz? O umami pode deixar o seu vinho mais duro. Em que sentido? Principalmente, nesse caso, o vinho tinto. Ele vai aumentar a sensação de adstringência. Lembrando que a adstringência do vinho tinto é dada pela presença do tanino. O tanino é aquela substância que deixa uma certa rugosidade na parte superior frontal da gengiva. Se o alimento tem muito umami e o seu vinho já é rico em tanino, ele pode simplesmente deixar o seu tanino ainda mais intenso e você não gostar mais do vinho por causa justamente do umami presente no prato que você está comendo. E não é só. O umami também pode deixar o seu vinho mais amargo. E aí, se você já tem um vinho potente, um tinto, já tem um leve amargor e vai combinar justamente com um prato rico em umami, ele vai ficar mais amargo ainda e pode ser uma degustação desagradável. Ele também, como eu já disse anteriormente, que o umami aumenta a acidez, a percepção da acidez de um vinho. Por isso, se você tem um alimento rico em umami, você não precisa ter exatamente um vinho com uma altíssima acidez, porque a média acidez do vinho ou até a baixa acidez vai ser compensada pela presença do umami e você vai ter uma certa combinação na sua boca muito agradável. Mais dois pontos interessantes. O umami deixa o vinho com uma menor percepção de doçura, isto é, o vinho fica menos doce e o vinho fica menos frutado. Então, cuidado na hora de combinar o seu vinho com um prato rico com umami. Se você realmente está prestando atenção ao vídeo, você pode pensar assim, tem algo errado aí. Por quê? Eu já tomei vinho tinto com carne, vinho tinto com queijo parmesão e não senti nada desagradável. Eu acredito e vou dar para você dois motivos para que você tenha tido essa ótima experiência com vinho tinto e alimentos que têm umami. A razão é simples. Primeiro, você escolheu o vinho certo. Segundo, esses alimentos possuíam o antídoto para o umami. Qual é o antídoto? É o sal. O sal faz exatamente o contrário do que o umami faz. O sal deixa o vinho com a percepção de ser menos adstringente, menos amargo, menos ácido, mais frutado e mais doce. Assim, os alimentos que têm umami, eles devem ser contemplados ao serem preparados com o máximo de sal possível que a receita permite. Ninguém está dizendo para salgar os pratos. Ninguém gosta de uma comida salgada. Mas sempre que possível, use no limite máximo do sal. Principalmente quando você for acompanhar esses pratos com vinho, é óbvio.
Então vamos para o parmesão. Quando você come o parmesão tem um pouquinho mais de sal do que, por exemplo, o mussarela. Quando você engole o parmesão, o gosto do parmesão continua por um bom tempo no seu palato. É este o efeito do umami. Imagine uma bela macarronada ao sugo com bastante molho vermelho, tomate, tem umami. O que é que você faz? Se você simplesmente for pegar essa macarronada com um vinho muito potente, rico em tanino, você pode ter aí uma percepção levemente desagradável ou até desagradável. Qual é a solução? Qual a melhor combinação com uma macarronada ao sugo? Parmesão. Você coloca uma porção generosa de parmesão ralado. Este sal que o parmesão tem é suficiente para fazer o contraponto do umami, inclusive do molho de tomate, porque o sal do parmesão já faz o contraponto para o umami que está no queijo, mas também faz o contraponto para o umami que está no macarrão, ou melhor, no molho de tomate, e fica tudo maravilhoso. E a carne? Ora, é simples. Qual é o melhor churrasco? Não é o estilo gaúcho, feito com bastante sal grosso? Mesmo que você bata no espeto lá e tire o sal, sempre fica a carne com um pontinho de sal um pouquinho acima do que nós costumamos comer no dia a dia. E é este pouquinho de sal a mais é que deixa o seu vinho fantástico, inclusive vinhos potentes como o Taná, como o Cabernet Sauvignon ou o Malbec. Sal grosso na carne sempre, e aí você pode ter uma ótima harmonização com o vinho. Mas se por outro lado você pegar aí uma carne como um filé mignon com um pouquinho sal, grelhadinho aí na chapa, e for tomar com um vinho muito potente, além da intensidade do sabor do seu vinho, por exemplo, um Taná, atropelar o próprio filé mignon, você pode que esse umami do filé mignon possa deixar o seu Taná um pouco mais áspero. Assim, ao preparar um prato com ingredientes ricos em umami, é importante sempre observar a possibilidade de deixar o sal um pouquinho mais destacado quando esse prato for acompanhar algum vinho. Mas nem sempre isso é possível. Por exemplo, você tem aí dois queijos, os queijos de pasta mole, por exemplo, o camembert e o brie. São queijos suaves comparados com o parmesão. Se você vai fazer um aperitivo comendo estes queijos, não tem como você colocar sal. E ainda você tem, por exemplo, sopas e caldos, como o próprio caldo dashi. Não tem como você aumentar o sal. E ainda alguns vegetais, como por exemplo, aspargo, couve, brócolis. Se você pegar uma couve refogada e for aumentar o sal, é uma tristeza. Fica insuportável, ninguém consegue comer. Tem outra observação, a couve em si, ela é levemente amarga, e na harmonização, amargor com amargor se soma e explode de intensidade. Então você vai ter que ter um vinho que não tenha qualquer percepção de amargor. O que fazer então com esses alimentos que não é possível ter um acréscimo ou um destaque no sal? Nós devemos ter o cuidado ao escolher o vinho. Devemos escolher o vinho mais frutado e menos tânico. Se realmente for alimentos e pratos riquíssimos em umami, eu até aconselho às vezes a substituir o vinho tinto por um vinho branco que não tem tanino. E assim você vai ter uma melhor combinação, com certeza. Passe a aplicar essas regras e eu tenho certeza que a sua degustação vai melhorar e muito. Eu quero saber de você, meu amigo, minha amiga, você já conhecia o gosto umami? Já fez alguma combinação com um alimento rico em umami e vinho que não deu certo, que foi uma cilada? Diga aí nos comentários qual é a sua experiência de harmonização com pratos com umami e vinho. Algo muito importante, todos os vídeos do canal são uma produção independente. Isso significa que eu arco com todos os custos. Por isso, você gostando do canal, gostando desse vídeo e querendo colaborar, compre o seu Valeu Demais, que será de grande ajuda para a produção dos vídeos futuros. Se você não está inscrito, inscreva-se, você só tem a ganhar. Ao se inscrever no canal e ativar o sininho, você recebe toda semana a notificação de quando eu publicar um novo vídeo e não perde nada. Peço para você, gostou do vídeo? Deixe o seu like. O seu like é importante para mim e para o YouTube, porque sinaliza para mim e para o YouTube que você está gostando do vídeo, gostando do canal. E o YouTube passa com certeza a mostrar esse vídeo para outros e outros apaixonados por vinhos. É sempre uma satisfação ter a sua companhia. Saúde para você, um forte abraço e até o próximo vídeo.